Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais um dia de lives de bateção de papo com autores nacionais. Bom, né? Bom, a gente tem recebido muitos autores aqui, feito sorteio, conversado, conhecido muita gente. E esse ritmo vai continuar até amanhã. Depois a gente para, só volta segunda-feira, tá? Nossa, a autora já entrou, que maravilha. Vamos chamar? Mariana, querida, vou... Oi, Monique. Tudo bem, querida? Tudo Seja bem, graças a Deus, e com bem-vinda. você? Ai, muito obrigada, muito obrigada por esse convite maravilhoso. Eu me senti Gente, muito honrada e lisonjeada, viu? foi tudo muito rápido, né? Foi aquele papo, Foi, até na divulgação, a Mariana foi super foi. rápida, gente. Eu conheci a Mariana hoje de manhã, Foi hoje, mesmo. e ela super topou, super dinâmica. Quando eu vi, já tinha banner nas redes. Ah, que delícia, Até Mariana. Reels também. Oh, A gente gente, improvisa tudo, né? muita eficiência. Muito obrigada, tá, Mariana, por Eu que esse tempo, agradeço. por essa Nossa, Monique. disponibilidade. Muito bom ter você no meu projeto. Ah, gente. Eu que É a fico tua primeira. super honrada com essa visibilidade toda assim que você dá para a leitura, para a cultura, para a literatura em si. Eu sou muito fã da educação, né, da leitura principalmente. Quando eu vejo pessoas engajadas assim como você, me dá um gás, me dá um ânimo tão forte que eu fico... é um presente ser reconhecida desse jeito, estar com uma pessoa tão iluminada como você. E literatura é energia, né, Mariana? Quanto Energia. mais a gente mexe, mais a energia da literatura se propaga. Que coisa boa. É a tua primeira live literária? Sim, a live literária é a primeira. Agora, sim, eu já participei de outras lives, até com projetos com superdotação, né, que eu também tenho uma página à parte disso, mas para divulgar o meu livro, como uma entrevista, realmente, essa é a inaugural. Mas a Mariana se jogou, né, gente? Ah, Ela hoje com certeza. foi de manhã, não sabia nem quem eu era, o que que eu fazia, a gente já entrou em conexão. Gente, como é bom encontrar gente que se joga, né? Nem Porque a gente não fale. espera. E E a você literatura. recebeu um prêmio, não recebeu, Monique? Que prêmio que foi esse que eu fiquei super feliz de ver? Que Então, você foi reconhecida. Eu fiquei muito contente. esse ano eu vou receber na Bienal o prêmio de destaque literário por divulgar centenas de autores nacionais. Ah, você merece as minhas palmas e de todo mundo. Eu não falei que você é iluminada? Parabéns, viu? Parabéns. Ano passado eu fui premiada também em Paris, no Louvre, por destaque literário, divulgando autores nacionais, né? Eu sou escritora, mas o meu projeto ele tem muito mais visibilidade do que os meus próprios livros, porque eu não tenho tempo para divulgar meus livros, então toda a minha energia é para o podcast. E aí o podcast ele vai voando, vai captando, vai levando autores para todos os lugares. E aí esse ano veio super convite para receber outro prêmio na Bienal. E claro, eu Ai, super topei, estarei lá. você é igual assim, você é das minhas. Você tem que topar mesmo, ir de cabeça e vai. Exatamente. Você vai estar na Bienal? Então, vou me programar para isso. Tomara que dê tudo certo. Já estou me organizando aqui, né? Porque eu sou de Serra Negra, do interior do estado de São Paulo, né? E vou me organizar para ver como é que... Tomara que dê tudo certo. Acho que vai dar. Se você vier, me mande mensagem, que eu estarei na Bienal todos os dias.
não só no ótimo. dia do prêmio. E aí a gente pode se encontrar pessoalmente se você vier, tá? Com certeza. Obrigada pelo convite. Muito bem. Agora, Mariana, eu tô aqui com Ângelo e o Mistério do Natal. Você tem o teu livro físico aí? Tenho. As primeiras impressões que eu fiz, porque eu fiz uma tiragem de 200 exemplares, né? Não, perdão, 100 exemplares, né? E em 15 dias venderam todos. Que espetáculo! Eu fiquei muito feliz. Aí, é lógico, né? Deixei um aqui, né? Esse é o meu xodó, né? Esse é o meu. E a contracapa, para você ver que Ai, que belezinha. lindo que tá esse livro, gente! Tá muito, muito charmoso, sabe? A contracapa. E foi muito, assim, gostoso fazer esse livro, porque ele foi uma inspiração arrebatadora. Não tem outro adjetivo para qualificar essa produção literária, porque em questão de 3 horas eu produzi esse conto infantil. 3 horas. Tipo um Ele tem... insight, né? Foi um feeling muito grande. É um conto infantil que tem a temática do Natal, mas ele passa as competências socioemocionais em primeiro lugar. Ah, desculpa, caiu aqui, ó. Ele passa as competências socioemocionais em primeiro lugar, né? E o Ângelo, ele é um anjinho que não sabe cantar, não sabe tocar, não sabe nada, assim, quer dizer, na verdade ele pensa que ele não sabe, porque ele vai descobrir isso mais pra frente, né? E daí ele vai descobrindo ao longo da história o que é a missão dele, o que tem reservado de potencial para ele, sabe? E esse é o grande X da questão. Ele se descobre competente, ele se descobre em potencial de desenvolver as suas qualidades e irradiar o seu brilho, o seu talento de forma única, porque cada um tem o seu brilho, cada um tem o seu talento, e isso é inigualável, inquestionável, e é essa a beleza da vida. E o Ângelo, ele faz exatamente isso. Ele encontra as coisas boas que ele possui e desenvolve da melhor maneira possível. Então esse aqui, ó. Agora, Agora só está disponível na Amazon, viu? o Ângelo, ele é um conto infantil. Um conto Você é infantil. escritora, você só tem livro infantil publicado, é isso? É escritora infantil? Não, na verdade não. Eu tô assim fazendo uma gama, né, assim, uma diversidade, né, de produções. A minha primeira produção divulgada, publicada, foi o ano passado. Foi um poema, Viver a Poesia da Vida, que foi selecionado para um concurso da editora Literando, e ela selecionou cerca de 50 autores, 50 poetas, e é uma editora que tem publicação no Brasil e em Portugal, e é esse aqui que eu tenho em mãos, ó. Vida e Sonhos, é isso? Isso. Ai, Vida e Sonhos em Poesias. As capas estão lindas. Essa aí que tem uma xícara de café, um livro aberto e esse tom pastel que você colocou. Ficou lindo esse trabalho. A editora fez um trabalho maravilhoso. E aqui está o meu poema, né? Até deixei com marca-página para não me perder. Então, leia pra gente, por poema. favor. Ai, que prazer! Nossa, com toda alegria. Ó, vamos lá então. Esse aqui é o Viver a Poesia da Vida. A vida vive a poesia com vivacidade. A vida vive a poesia com encantamento. A vida vive a poesia com docilidade. A vida vive a poesia com discernimento. A vida vive a poesia da alma. A vida vive a poesia do momento. A vida vive a poesia da calma. A vida vive a poesia do tormento. A vida vive o sonho da realidade. A vida
vive o sonho da fantasia. A vida vive o sonho da subjetividade. A vida vive o sonho da alegria. A vida vive o sonho da infância. A vida vive o sonho da puberdade. A vida vive o sonho da discordância. A vida vive o sonho da equidade. E assim, num compasso excepcional, a vida vive sua plenitude sem fim e se apresenta de forma atemporal, numa harmonia sem fim. Tô emocionada, gente. Ai, obrigada. Na verdade, olha, eu hoje foi um poema já assim, estava, muito lindo. eu hoje já estava bastante emotiva. E, cara, ouvindo essa poesia sobre vida, ai, gente, que coisa, né? Como é que a poesia mexe tanto com a gente? Eu costumo pensar assim que ela é um bálsamo, né? Eu tenho em mente aquela argumentação do Antônio Cândido, né? No livro Literatura e Sociedade, se eu não me engano, agora eu não recordo certinho, mas ele fala que a literatura é um direito que todos têm para um alimento para a alma. Do mesmo jeito que nós precisamos da comida, da bebida, do descanso, do sono, nós também precisamos da literatura. Também necessitamos da subjetividade. E esse poema, ele veio tão fácil. É como o Almir Sater falou na canção Tocando em Frente. Veio muito rápido, veio como um presente. Eu estava segurando o meu filho caçula no colo, né, o Bento, que na época estava com 1 ano, ele estava dormindo no meu colo. Eu tive essa inspiração com o celular, fui lá, registrei no Samsung Notes lá, escrevi rapidamente e só depois é que eu fui avaliar a parte ortográfica, a questão semântica, estilística, para ver se estava de acordo. Mas tinha quase nada de erro. Estava muito, muito lindo, assim, muito bonito, muito emocionante. Oi? Tinha que nascer. É o tipo de coisa que tinha que nascer, né? A gente não espera. Isso acontece com vários gêneros, né? Às vezes a gente está tomando um banho, aquela história entra na gente de um jeito, a gente sai do banho, senta, escreve um romance, uma poesia, um conto de terror, sei lá o quê. É muito louco isso na vida dos escritores, né? As histórias, os poemas, eles brotam. Brotam. Agora, exatamente essa palavra, adorei, brotam. Agora, Mariana, vida e sonhos, antes, porque assim, eu tô curiosa com todos os seus trabalhos, principalmente o Ângelo. Mas antes da gente voltar ali no Ângelo, o Vida e Sonhos, você reuniu quantas poesias nesse livro? Não, na verdade é só essa. Eu participei, é uma poesia única, porque na verdade é uma coletânea de diversos autores. Então é uma antologia. Foi a minha primeira publicação, a mais modesta de todas, porque eu comecei com um texto pequeno, com uma expressividade assim também pequena, porque eu iria dividir a notoriedade com outras pessoas muito talentosas. Então não seria uma coisa específica individual. Aí eu participei dessa seleção, entreguei o meu poema para a editora, eles avaliaram de forma positiva e eu engajei nos procedimentos para publicação. E isso foi em abril do ano passado. Junho, essa obra já estava sendo divulgada para publicação e chegou em casa em outubro do ano passado. Esse lindo livro que você está vendo, que vocês estão vendo. Agora, gente, só para vocês entenderem. O nome da antologia do livro que ela participou é Vida e Sonhos em Poesias. E o nome do poema é Viver a Poesia da Vida, tá? Exatamente. Então é uma coletânea, ela é a participação dela. E aí logo depois o Ângelo surgiu, não foi? Surgiu. Foi no dia 15 de outubro, no dia do professor. Olha que presente para mim.
Você é professora? Sou professora. Eu leciono desde 2004. E você dá aula para qual faixa etária? Atualmente, eu estou na faixa etária da educação básica do 6º ano ao 3º ano do ensino médio. Então, é o Fundamental 2 inteiro e o médio inteiro também. Nossa. Mas eu sou formada em letras e pedagogia. Tenho 2 graduações. Tu pega aquela galera adolescente, aquela oba-oba, até o pessoal que está entrando aí na faculdade, tentando fazer pré-vestibular, né? Os de 16, 17 anos. Você, como professora, como é que tu vê a relação dessa geração, dessa garotada com a leitura? Tá difícil. Tá muito difícil. É porque eu vejo assim, a sociedade não valoriza, né, a questão da leitura. São poucas as famílias que realmente investem na disseminação do conhecimento leitor, né? Hoje em dia, nós estamos muito reféns das telinhas, né? Sim. Dos celulares, da tecnologia, da realidade virtual, e isso aliena um pouco dessa questão da descoberta da leitura através de um conhecimento mais ativo, né? Instigar a criatividade, desenvolver a autonomia, a criticidade, a empatia, enfim, competências que só um livro pode exercitar. Porque enquanto que o leitor, de forma ativa, reconhece, identifica e participa de forma viva de tudo isso, na tela ele só vai absorver o que está sendo passado, transmitido. Então, eu percebo que tem uma grande dificuldade em cultuar a leitura, em disseminar essa prática desde a gestação. Eu sou dessa concepção. Eu lia para os meus filhos desde a barriga. Eu fazia leituras diariamente, mesmo com enjoo, eu fazia leitura. E eles já têm, assim, uma pequena biblioteca em casa. A leitura, ela não pode ser obrigatória, ela tem que ser um divertimento, ela não pode ser um hábito, ela tem que ser um prazer. E eu vejo que muitos alunos encaram a leitura como uma obrigação para vestibular, uma leitura como obrigação para nota, para trabalho, e eles sentem muita dificuldade para escrever. Para mim, não tem dificuldade nenhuma a escrita. Eu sei que tem N características para diversos autores. Mas para mim, a questão da escrita, ela flui, ela brota, como você usou a expressão que eu adorei. E eu tenho essa facilidade por conta da leitura constante que eu faço diariamente, que eu exercito a ampliação de vocabulário, imaginação, criatividade. Se isso fosse disseminado desde os primórdios, já na primeira infância, teríamos uma sociedade mais evoluída, com certeza. Você tocou num ponto muito interessante aí, que, Monique, eu lia desde a gestação ali, meus filhos já absorviam a leitura dentro da barriga. Existe uma biografia da Carlota Joaquina, e ela fala assim, quando eu estava grávida do Pedro, eu lia muitos livros sobre revolução, empoderamento, não com essas palavras, mas ela lia livros à frente do tempo dela, porque ela não era fácil. E aí ela viu no futuro o Dom Pedro I fazendo aquele escarcéu, porque ele também não era fácil, mandou ela para fora do Brasil, ela voltou para Portugal, e ela fala, gente, será que essa rebeldia toda, será que tudo isso que eu estou passando com o Pedro foi porque eu li os livros enquanto estava grávida dele? Será que ele escutava tudo isso e ele já nasceu com essa coisa? Então, assim, o bebê está ouvindo, né? Com certeza! Tudo que fica na gestação é para a vida inteira. É inconsciente, a psicanálise fala isso. Que loucura! E isso é um dos pontos da Carlota Joaquina que faz você refletir. Fala, gente, o bebê está absorvendo tudo que você lê, faz e fala, pensa, age dentro da tua barriga. Que coisa, né? Ah, gente! Agora, ô Mariana, eu vi aqui que você também tem o Pedro e as Pedrinhas.
Isso, essa é a minha mais recente publicação. Um xodó também. Esse aqui, ó. Essa ilustração aí, quem foi o teu ilustrador? Ah, Você ela sabe o nome? foi um presente de Deus para mim. É a Alicia Andrade. Quando eu fiz, né, a história do Pedro e as Pedrinhas, eu não imaginei, mas não imaginei de verdade que o livro ia ficar tão lindo assim. Eu esperava um trabalho bom, um trabalho de qualidade, mas não tão maravilhoso do jeito que foi. A Alicia, ela conseguiu captar a essência do meu personagem através de um rosto meigo, um rosto simpático, sensível, curioso, um menino amoroso. E ela fez, assim, com uma facilidade, a estrada, né, as pedrinhas. A Alicia, ela foi fantástica. Tem um trecho aqui que eu me emociono até hoje, que é essa parte do livro, que é a que eu mais gosto. Que eu adoro essa parte. Quando ele está caminhando pela estrada e o vento leva as folhas secas e ele vê um rodamuinho passando em frente dele. Eu acho lindo assim a sensibilidade que ela utilizou para resgatar a subjetividade literária em forma de desenho. E para livro infantil, a graça é o desenho. O chamariz é a ilustração. Ela foi excepcional, maravilhosa. É a Alicia Agora, Andrade. Alicia, se você está vendo, muito obrigada, viu, minha querida? depois coloca a roupa dela, Mari, nos comentários da nossa live. Coloca o arroba dela, que tem sempre alguém pedindo indicação de ilustrador ou ilustradora nas nossas lives. Aí é sempre bom marcar, né? Que aí já fica como referência. Com certeza. Né? Agora, o Pedro e as Pedrinhas foi publicado pela Asis. A Asis da Literatura, no selo Azinha, que é a coleção infantil deles. Aqui, ó. A Azinha tá bombando, né, gente? Tá bombando. A Azinha tá botando no mercado muita gente boa, vocês não têm noção. Nossa, é um timaço, é uma equipe maravilhosa. Todos os livros têm uma qualidade excepcional. Eu estou muito feliz de fazer parte dessa editora, porque eles valorizam os autores e eles divulgam a produção literária em 13 países. É muita coisa. Eles divulgam especificamente para os brasileiros que estão morando no exterior e não querem deixar de entrar em contato com a literatura da língua materna, não querem deixar de passar para os seus filhos o valor da língua portuguesa. Então, é um presente imenso, uma honra maravilhosa fazer parte desse time, dessa equipe. Então, a editora Asis da Literatura realmente está de parabéns. E a Azinha, excepcional. É só gratidão para ela. E eles estão no mercado com muita força, porque não só a Azinha, que é só voltado para livro infantil, mas a Asis mesmo, né, o selo nacional, eles estão botando para quebrar muitos autores nacionais bombando aí no mercado com essa força da Asis da Literatura que realmente está surpreendendo. Agora, eu estou aqui com a sinopse do livro do Pedro e as Pedrinhas. Eu vou ler a sinopse e aí a gente entra em quem é o Pedro, que eu estou doida para conhecer esse menino. Pedro Ele é maravilhoso. Pedro é um menino sensível e criativo, pois consegue utilizar sua imaginação para encontrar soluções aos obstáculos que aparecem em sua vida. Cada pedrinha encontrada é um passo importante para a construção de uma fortaleza espiritual. Nossa, precoce o Pedro, né? Quem é o Pedro? O Pedro é um menino idealizado. É uma criança que tem muita empatia, que tem muita sensibilidade, que se coloca realmente no lugar do outro, que tem criatividade para transformar os problemas em aprendizado, que tem sabedoria, que tem conhecimento, amor à natureza e valor à vida.
O Pedro tem quantos a anos? representação. O Pedro é uma criança de 5, 6 anos. E eu vou te falar, tem referência do meu filho mais velho aí com o Pedro, com certeza. Porque essa história, ela foi feita na pandemia, no auge da pandemia. No ano de 2021, né, nós estávamos com aquela situação do isolamento social, com o fechamento das escolas, que foi um crime mundial isso daí, atrasou uma década de geração para o desenvolvimento cognitivo e pessoal da humanidade. Nós perdemos o contato, a relação da sociedade que nós temos em si. E o meu filho mais velho, além de tudo isso, estava vivenciando também a chegada do irmãozinho caçula. Que quando chega uma criança na família, o mais velho, ele vai, lógico, ter essa alteração, de certa forma, esse certo sofrimento, porque ele deixa de ganhar atenção exclusiva e passa a dividir, né, a atenção. E quando ele estava para dormir, ele falou assim para mim: mamãe, não consigo dormir, eu estou muito preocupado, eu estou muito triste, eu não consigo dormir. Isso com 4 anos de idade. Ele falava assim, assim, bem chocante. Aí na mesma hora eu falei: filho, mamãe vai contar uma história para você. E essa história veio em questão de segundos na minha mente. Ele estava deitado e eu contei a história do Pedro e as pedrinhas. E ele conseguiu compreender que os problemas, os obstáculos, eles vão surgindo na nossa vida. Eles aparecem. Não tem como ver, não tem como vivenciar uma vida sem problema. Não existe perfeição. A gente pode procurar, nunca vai encontrar a perfeição, porque faz parte da vida as dificuldades. E as pedras, elas são a dificuldade que o Pedro foi encontrando no meio do caminho. Eu também fiz uma referência muito forte ao poema No Meio do Caminho, do Carlos Drummond de Andrade. Quando eu inventei essa história, eu fiz uma alusão, uma relação direta com essa parte. E eu quis mostrar que o Pedro, ele vai encontrando as pedrinhas, mas ele não fica aterrorizado. Oi? Tem alguém te ligando aí, não tem? Não, não tem. Não porque tem. Deu diferença aqui. Vai, continua. Onde que parou? Que eu não... Do poema. Do poema. Então, foi através dessa relação direta com o poema do Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho, que eu fiz a construção dessa história. E eu quis mostrar ao meu filho mais velho, o José Vicente, que as pedras, elas estavam no meio do caminho, que é a vida, e que a gente tem que trabalhar com criatividade para transformar o obstáculo em aprendizado. Então o Pedro não chorou por encontrar as pedras, ele não se preocupou e falou: meu Deus, o mundo acabou porque as pedras estão aqui. Não, ele foi colecionando, foi observando, viu que eram pedras diferentes, problemas diferentes, né, situações distintas, e ele falou assim: já tem tantas, o que eu vou fazer com isso? Um castelo. E por que eu pensei no castelo? Primeiro que eu não iria fazer um muro, porque o muro divide. Nós já temos divisões inúmeras nesse mundo, disseminação de ódio, de intolerância, de raiva, de rancor, já é demais isso para mim. Com uma mente sensível que eu tenho, a intolerância ela é inadmissível. Então, jamais um muro para separar nada. Uma ponte, eu não pensei na ponte na época, porque eu falei assim, não é só o fato de ligar, não é só o fato de transpor um caminho, não é só a questão de ser uma comunicação. Não, eu pensei no castelo pela grandiosidade da construção arquitetônica, pelo valor histórico, pela questão imponente que o castelo causa, né? E também pela imaginação infantil, porque as primeiras histórias com as quais as crianças entram em contato são contos de fadas, e eles são permeados por castelos medievais. Então, ele faz um castelo com a junção destas pedrinhas para realmente entender que ele dá uma função útil aos seus problemas. Ele se torna mais sábio e deixa esse legado para a história na humanidade.
tem toda uma psicologia em volta, gente. Até porque lidar com crianças precisa de uma certa psicologia. A autora mencionou aqui ainda há pouco o poema, né, do Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. Diz o seguinte: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Quem não conhece. Agora, E ele fez um poema quando ele perdeu o filho dele. Então a pedra também pode ser assim até uma simbologia da perda que ele teve. Essa questão assim, ela é complicadíssima, porque quando nós perdemos algo tão importante como um filho, uma pedra, ela se torna evidente. Por isso essa repetição, essa anáfora, essa insistência nessa questão do problema, da problematização da essência humana, né? Engraçado, né? Como é que realmente tudo é energia. Hoje minha mãe começou a quimioterapia dela e é no rim, né? E ela já teve uma vez, a gente está passando por esse processo novamente, ela, enfim. Quando a gente fala de poesia, quando a gente fala de perda, quando a gente fala de pedras, a gente fala como um todo. E a poesia mostra pra gente esse todo. Como a gente precisa, não só em relação à criança, porque a criança ela absorve, a gente ensina, a gente instrui, daqui a pouco ela tá rindo. Daqui a pouco ela está lidando com aquela situação da melhor maneira possível. E ela está ensinando pra gente através da poesia. Mas a gente adulto, a gente fica bobo. A gente parece que a gente desaprende. E a gente precisa da poesia para estabilizar o nosso ser, o nosso interior. Porque tudo é poesia. O abajur que está ligado é poesia, porque ele faz uma luz e você cria uma poesia através da luz do abajur. Olha que doideira que é a nossa vida. Essa subjetividade não pode se perder, né? É a nossa grande arma para a defesa contra os males que assolam a espiritualidade, a mente, essa questão da alma. Então, a cultura, a manifestação literária, ela é uma válvula de escape para os nossos problemas diários. E sem literatura, sem poesia, não há vida colorida, fictícia, bela, imaginária, criativa. Não tem. Exatamente. Agora, você também é coautora de um livro que se chama A Realidade Diversa na Sala de Aula, é isso? Isso. Como ele vai ser lançado. Ele vai ser lançado agora em agosto, né? Dia 19 de agosto. Então ele ainda não foi. Eu não estou com o livro em mãos aqui exatamente por causa disso. Ele nem foi ainda divulgado de forma oficial com todos os outros coautores. Mas também foi um outro presente maravilhoso, porque eu estava observando o meu Instagram da parte da superdotação, porque eu tenho 2 contas, né? O Mariavona é mais pessoal, profissional, assim, de forma da educação, e o superdotação é algo bem específico que eu falo só com relação às altas habilidades. E daí eu recebi um direct, um convite para participar dessa publicação e falei, nossa, é esse o momento. Eu vou fazer um artigo. Eu topo tudo para escrever, eu topo para falar. Se eu tiver que conversar agora, se você falasse assim, viu, Mariana, vamos conversar agora com 10 mil pessoas. Boa, vamos lá, bora, tô pronta. É assim mesmo, a vida é assim. No imprevisto a gente se vira nos 30. E foi o que eu fiz. Falei, com certeza, chegou a hora de comunicar para o mundo
a descoberta da superdotação para o meu filho mais velho, como foi essa realidade em minha vida, como foi essa vivência, né, de encontrar-se numa situação distinta das demais, né, e divulguei a minha experiência pessoal e profissional com relação à superdotação. E quando eu fiz esse artigo, ele não podia ser nem tão acadêmico, mas também não podia ser tão informal. Ele tinha que ter uma visibilidade como um storytelling, e foi o que eu fiz. Eu criei um storytelling sobre a minha experiência com a superdotação de uma maneira fluida, com uma linguagem acessível, porém bem construída, e foi assim em torno acho que de umas 10 páginas de capítulo para publicação, e eu faço parte de uma seleção de, se eu não me engano, 30 coautores do Brasil inteiro, especialistas da área da educação, professores, psicólogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos, psiquiatras, pediatras, enfim, uma gama de diversidade que fala a respeito da realidade diversa na sala de aula. Nossa! Aí, gente, a gente já vai para a gente navega em outro mar. Ali a gente está falando de uma parte técnica, já uma coisa bem diferente de Ângelo, por exemplo, que já é um ponto ali voltado para o pessoal mirim. Ângelo é um querubim que vai passar por um lindo processo de transformação em sua vida. Pois em sua jornada ele se deparar, tá ali nessa capa, ele se deparar com anjos especiais que irão lhe mostrar a importância de alimentar sua autoestima. E com isso vencer os obstáculos em seu caminho para poder usufruir as coisas boas que o destino lhe proporcionará. O conto Ângelo e o Mistério do Natal irá tocar seu coração com amor, respeito e carinho, para que você sinta o poder da empatia na vida das pessoas e, sobretudo, compreender a beleza da simplicidade através da humildade do nascimento de uma criança especial para a existência da humanidade. Que sinopse linda, hein, Mari? Obrigada. Ela relata toda a emoção que eu tenho. Eu adoro o Natal, eu amo o Natal. Também alimenta a minha fé católica, né, que eu tenho uma devoção específica, né, para diversas situações que remontam a essa questão espiritual, religiosa. Então, e Ângelo também faz uma homenagem ao meu avô, que se chamava Ângelo, meu avô materno. E tem a ver com anjo, né? É uma gama de informações, um leque de sentidos que vai, assim, ganhando uma visibilidade, notoriedade muito linda, porque vem do coração, vem direto de algo muito, muito belo, que, graças a Deus, eu consegui transmitir. Esse conto, ele é curtinho, gente. Ele tem aí 20 páginas, né? Sim, 20, na verdade, né? São 18 páginas, né? Porque depois tem a minha biografia aqui no final, né? Então são 18 páginas. Mas olha, é a coisa mais linda. A parte que eu mais gosto, a ilustração que eu mais gosto é essa. Quando ele passa pro corredor e descobre toda a sequência da humanidade, né? A história da humanidade e vivencia a experiência do nascimento do menino Jesus. É grandioso. Essa imagem também é linda, ó, essa aqui no finalzinho. Ah, ficou linda mesmo. Tá tudo lindo. Encontrando a estrela. Tá linda essa ilustração. Tá linda. Todo o projeto do livro, né? A ilustração, a capa, a sinopse, tá tudo lindo nesse livro. Agora, ô Mari, você, para escrever, por exemplo, para criança, precisa de uma técnica que nós que escrevemos romance, terror, enfim, é uma outra pegada. Você precisa chamar a atenção da criança com cores, ilustrações. O teu personagem precisa cativar aquela criança
para que ele vire a página e continue acompanhando a historinha. Como que você lida com essa dinâmica de construir, por exemplo, uma história infantil e atrair o teu público? Diariamente eu faço leitura aos meus 2 filhos. Então eu tenho contato com livros infantis há cerca de 6 anos já. Então, assim, a leitura de livros infantis, ela é diária, constante e sempre inédita, porque eu também pego livros de outros lugares e vou assim, né? Compro também muitos exemplares e vou lendo sempre com eles. Então, a questão da leitura de livros infantis é em primeiro lugar, porque é a que me dá a inspiração para escrever novas obras. A minha experiência profissional é a segunda parte mais importante para a produção literária, porque atualmente eu estou com o Fundamental 2 e o Médio, mas eu já lecionei na educação infantil, já lecionei no Fundamental 1, então eu já tenho uma boa experiência com relação ao público da primeira infância, ao público ainda bem criança, e também já lecionei no ensino superior para estudantes de letras e pude disseminar o valor da literatura infantil para os futuros profissionais de português, né, de letras. Enfim, essa parte profissional me dá uma capacidade flexível para criar novas histórias, porque eu analiso sempre. E terceiro é a parte da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, da psicanálise, que eu estou muito imersa. Eu, assim, me adentro de verdade nessa parte do inconsciente, da subjetividade e, assim, eu pego a temática das crianças atuais, por exemplo, autoestima, frustração, ciúmes, medo, raiva, coisas que são do cotidiano, coisas que eu percebo na sala de aula, que eu vejo a fragilidade emocional e eu transformo em livros. Caramba, que responsabilidade, hein, gente? Escrever é uma baita responsabilidade. Agora, qual é o teu maior desafio para escrever para criança? Parar de imaginar. Parar de imaginar, porque assim, só nesse mês aqui, eu já tive uns seis livros prontos na minha cabeça. Eu falei, gente, calma, não é mesmo, calma, sossega. Assim, filtrar a minha criatividade para direcionar uma linha literária para o meu público infantil, para que eu possa, assim, para que eu tenha uma identidade literária e veja, né, essa parte mais, digamos, criativa para um público tão pequeno, mas tão inteligente, tão capaz de absorver coisas que os adultos não observam. Não observam. É verdade. Qual é a Monique, a minha ilustradora acabou de entrar, viu? A minha ilustradora acabou de entrar. A Lícia. Lícia, por favor, querida, coloque o seu @, do Instagram, fazendo a gentileza aqui nos comentários para divulgar o seu belíssimo trabalho, que eu falei, ó, você faz parte desse sucesso que eu tô aqui, ó, por favor. Que maravilha, eu não vi ela entrando aqui. Ela entrou. Coloca o seu @, por favor, que eu não consigo decorar aqui o @ dela. Maravilha. Ô, Mariana, qual é a faixa etária dos teus livros? Então, o Ângelo e o Mistério do Natal, né, ele já pode ser divulgado até uns 12 anos de idade, que já, né, em torno de 5 a 12 anos, mais ou menos, porque com 5 anos as pessoas vão precisar, né, os adultos vão ter que ler para as crianças, porque além de ser muito extenso, a letra também não é específica para o público infantil, né? Mas já o Pedro e as Pedrinhas é especificamente para a primeira infância, de 0 a 6 anos. Aí já
já tem um trabalho todo cuidadoso com as letras, né, o destaque com a parte da linguagem verbal, da linguagem visual, né, um trabalho um pouco mais avançado para impregnar, chamar a atenção das crianças. E eu acho que serve, lógico, também para um público mais velho, mas as crianças pequenas, de 0 a 6 anos, vão se encantar mais. Tá lindo esse livro. Tá tudo lindo nesse livro, essa ilustração. Tá de parabéns. Agora, planos para o futuro. Tem alguma coisa sendo produzida? Vai ser publicado em breve? Como é que tá isso? Produzida ainda não. Agora eu estou, assim, nesse momento, estou cada vez mais empenhada em divulgar o Pedro e as Pedrinhas, né? Então eu estou concentrando toda a minha energia nessa disseminação, nesse conhecimento do livro, mas já me veio umas 6 ideias boas aí, e uma delas eu vou passar no papel, eu vou escrever e depois eu continuo a divulgar, porque eu não vou parar, se Deus quiser. Vai continuar um atrás do outro. Tem uma frase do livro aqui, Monique, que eu posso ler, que eu adoro essa parte aqui, que ela tá aqui, ó, na orelha, ó. É uma frase inspiradora que acho que vale para muitas pessoas, né? Tanto crianças quanto adolescentes, ou público adulto, enfim, porque a gente necessita de uma inspiração diária, né, para enfrentar as dificuldades, né? Quando a vida lhe oferecer uma dificuldade, analise-a por uma ótica construtiva de pensamento e procure agir de forma positiva da melhor maneira possível. Ai, ai. Forte essa frase, né, de efeito. Eu adoro frase de efeito, acho sensacional. Acho que todos os livros deveriam ter. Qual é o teu escritor favorito? Teu poeta, ou poetisa favorito? Tem ou não? Machado de Assis. Não, tem sim. Quando eu li o Dom Casmurro, eu falei, como ele conseguiu fazer isso? A Capitu traiu, não traiu? Até hoje eu penso nisso. Memórias Póstumas de Brás Cubas, como que um defunto vai contar a história? Então, assim, a genialidade dele, pelo que ele veio, por ter vindo de uma situação pobre, de uma condição econômica tão mísera, e ele teve uma força de vontade, um talento tão grande. Ele é a nossa representação mundial. Sim. E depois, é lógico, tem outros maravilhosos, né, que assim, fazem... que fazem assim, se divulgar. Mas adoro outros também. Eu adoro Capitães da Areia, Jorge Amado, né? Gosto muito Meu Pé de Laranja Lima, Senhora, do José de Alencar. Eu adoro, assim. Mas o Machado não tem como, porque ele é único. Você sabe que semana passada, deve ter uns 10 dias, 10 ou 15 dias, eu recebi uma escritora nacional aqui, que ela é conhecida no ramo como Capitu. Ela é uma ficcionada por Machado, e ela é conhecida como Capitu, e ela escreveu um livro agora, chamado Capitu, falando, né, botando através da visão dela, a história e tal, sensacional. E aí ela fala como que Machado provavelmente veio a produzir Dom Casmurro e como ele criou essas interessantíssimo. Ela é uma estudiosa dessa área, ela estudou Machado durante centenas de anos. Eu falo para ela, você já veio capitular da outra vida, porque não é possível. E se você parar para pensar, Dom Casmurro é sensacional, gente. Capitu é sensacional. Até hoje a gente não sabe. Não sabe. E tem também outro livro maravilhoso do Machado que faz uma relação com o Shakespeare, que é a Helena. Helena, ela tem uma intertextualidade com a Ofélia muito grande, porque as duas morrem
na história com relação à água. Eu fiz um artigo em uma das pós, que ao longo, né, desses anos de trabalho, eu fiz várias especializações e uma delas foi em estudos literários, e o meu artigo foi a análise da Helena e da Ofélia. Tem muita similaridade. E o Machado, mesmo fazendo um romance romântico, não era nada romântico. Ele já era além, ele tinha uma criticidade, ele tinha uma ironia, ele analisava a sociedade como um todo, que é, assim, uma sagacidade maravilhosa, aquela inteligência, perspicácia que a gente não encontra hoje em dia. Nós encontramos muitas coisas medíocres, um pensamento muito raso. O Machado não é raso, e não pode ser raso. E eu tenho pena que os alunos, quando leem o Machado para o vestibular, eles pensam só na obrigação, na dificuldade. É que é Machado de Assis? Não é. Chato. Não é. Gente, ele é maravilhoso. E eu só fui conhecer Machado no ensino médio. Eu me arrependo de não ter entrado em contato com ele na minha parte, assim, do Fundamental 2, mas só foi no ensino médio que eu entrei em contato com ele, não consegui entender de cara, e falei, não vou entender esse Machado aqui, porque o Clóvis de Barros Filho, ele fala assim, né, pô, cara, como que você lê o livro e não consegue entender? Você é burro, meu, ele fala assim, numa das explicações, eu me senti assim, como que você lê e não entende? Vai ler de novo, entende, e foi o que eu fiz. Ai, que maravilha. Antes tarde do que nunca, né, Mariana? A gente é assim, a gente amadurece com o tempo, quer ler todos os livros que a gente... Por que eu não li antes isso, gente? Essa que é leitura, aí você desabrocha. É assim mesmo, uma delícia. Agora, onde os teus leitores ou os leitores podem comprar aí o Ângelo, o Pedro, teus livros da coletânea também, aonde eles estão à venda? Consegue ir com você? Tem físico, tem digital? Como é que tá isso? Então, o Ângelo agora só tem disponível na versão e-book. Quem tem, acho que aquela versão do Kindle é gratuita a leitura, que acho que é um Kindle Premium, eu não sei agora qual que é. Aí pode ler de forma gratuita, mas se não, adquire através de forma digital, que eu já não tenho mais o impresso. Vamos ver quando eu for renovar, né? Se eu não consigo fazer mais um impresso dele com outra capa maravilhosa, outra produção, né? Enfim, para chamar a atenção dessa história linda. Então é só e-book. O Ângelo é só e-book mesmo. Agora, o Pedro e as Pedrinhas, esse já tá bombando, é só assim, de livro físico, não tem e-book do Pedro e as Pedrinhas, porque é específico para as crianças, então porque o Ângelo até 12, 13 anos já vai ler, então agora esse aqui não, é até 6 anos não vai ler no Kindle, então tem que ter na mão, tem que sentir, tem que tocar. Aí está disponível em diversas plataformas, em diversos sites como Amazon, Submarino, Mercado Livre, Shopee, Loja Um Livro, Magazine Luiza, diversos lugares para fazer essa... É só colocar na internet lá, Ângelo, Mistério do Natal, já aparece, Pedro e as Pedrinhas já aparece a diversidade para comprar. E ele vai estar sendo divulgado em 13 países, que é o meu presente de Deus. Ai, que delícia ouvir isso, gente. É um orgulho tão grande dos autores nacionais nessa busca de visibilidade, reconhecimento, porque publicar livro no Brasil não é fácil, não é barato. É um caminho árduo, você sangra, e a gente vai vendo algumas pessoas desistirem no meio do caminho, mas quem foca ali, chega no fim ali da caminhada desse jeito, sendo publicado, divulgado em diversos países, com projetos incríveis, com livros publicados, 2, 3, 4, e com qualidade. Eu acho que o importante é esse.
não façam da literatura um amontoado de livros. Tragam livros com qualidade. Isso é o mais importante. Então, é muito bom quando eu recebo uma escritora do seu calibre no meu projeto. Eu fico muito feliz. Cara, eu só tenho que te agradecer, Mariana, pelo tempo, pela disponibilidade. Dizer que eu só te desejo sucesso. E o podcast está aberto para você voltar quando você quiser, querida. Obrigada. Ai, muito obrigada, Monique. Você foi um presente de Deus que me colocou assim de forma inesperada, de uma surpresa arrebatadora para o meu coração e para minha mente, porque essa semana aqui eu estava falando, ai, Senhor, por favor, que esse livro seja bastante disseminado, divulgado, que ganhe notoriedade entre o público infantil, que seja útil para a humanidade, que transmita uma mensagem positiva. E você veio como resposta às minhas orações. Você veio como um presente. Então, é maravilhoso. Você está disseminando um sonho de infância, porque desde pequena eu sonhava em publicar um livro. Desde pequena eu queria escrever. E você tá fazendo isso para mim, está me possibilitando expandir ainda mais essa concretização, esse sonho. Monique, você é muito especial. Que o seu podcast ganhe inúmeras visualizações, ganhe muita amplitude, que você tenha notoriedade nacional e internacional, porque divulgar a literatura são para poucos. E os poucos que divulgam são muito merecedores de crédito e de aplausos, viu? Ah, gente, que delícia de pessoa, né? Muitíssimo obrigada, querida. Eu faço questão de manter contato com você. Eu tenho um sobrinho de 7 anos, que todas as escritoras infantis que vêm no projeto, ele quer o livro. Então eu vou mostrar o seu livro para ele e vou encomendar um com você, porque eu tenho certeza que ele vai querer. Muito obrigada. Eu quero agradecer todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente até agora, que vai assistir depois. Dizer que a entrevista pode ser assistida no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve que amanhã tem mais bate-papo. Mariana, um beijo, amor. Obrigada. Outro beijo para você. Obrigada a todos que entraram na live, a todos que irão assistir. Vocês moram no nosso coração. Muito obrigada.